geral no dia da exaltação da Santa Cruz, um dia antes da chegada de Hitler e, entre eles, o fato de não ter sido considerado inoportuno achar em Roma o emblema de uma cruz que não é a cruz de Cristo. Página 191. Marco-se Mussolini viu, nesse comentário, sinal de perigo, não lhe deu, entretanto, atenção. Hitler, afeição de muitos hóspedes indesejáveis, logo percebeu a hostilidade. Corria em toda a Roma o rumor, diligentemente espalhado pelo rei, de que a 1 hora da madrugada, em sua primeira noite no Quirinal, Hitler despertara toda a gente da casa dizendo que não poderia dormir enquanto uma mulher não lhe preparasse a cama, em sua presença. Somente depois que uma camareira recrutada num hotel das imediações fez aquele serviço, é que decidiu recolher-se para repousar. Em seguida há uma representação de gala da Aida, na ópera de San Carlo, de Nápoles, recendente da fragrância de milhares de rosas brancas que ornamentavam o teatro. O chefe do protocolo Vico von Buloffonte permitira a Hitler muito pouco tempo para mudar de indumentária. Ante o olhar malicioso do rei que, em uniforme de grande gala, o observava, o Führer foi obrigado a passar em revista sua guarda de honra metido numa sobrecasaca que lhe assentava mal e com uma cartola que quase lhe cobria as orelhas. Percebeu o que fez, esbravejou Hitler para o infeliz Bulov. Forçou-me a atravessar toda a Nápoles vestido como um presidente de conselho da França. A fria apatia das multidões também exasperou Hitler. Em Florença, sua visita de 4 horas à galeria de quadros de Uffizi foi prejudicada pela percepção que teve de que as aclamações que irrompiam não passavam de polida ficção. Efeitos sonoros de filme italiano estavam sendo retransmitidos de janelas abertas por dezenas de alto-falantes. E certa vez, quando Mussolini, embaraçado pela frieza e pela indiferença dos espectadores, incitou alguns a aclamarem, a multidão pôs-se a gritar, Duce! Duce, não para mim! Para ele, explodiu Mussolini, mas, forçando um sorriso, foi obrigado a desistir do intento. Hitler, com um sorriso, confiou ao secretário de Estado, Barão Ernst von Weizsäcker, página 192. Marco não sabe quão satisfeito estou de voltar para a Alemanha. Com a mesma clareza de um diplomata, uma mulher percebeu as dificuldades que teriam à frente. Às 22 horas de 6 de maio, uma sexta-feira, juntamente com sua irmã Miriam, de 15 anos de idade, Claretta Petaxi era uma das 60.000 pessoas sentadas sob os pinheiros iluminados da Piazza dei Sieni, no coração dos Jardins Borghesas, de Roma. 15 metros à sua esquerda, os olhos dirigidos a um ponto do gramado, estava sentado o homem que ela amava, Benito Mussolini. À frente dele, na primeira fila de cadeiras, Adolf Hitler, francamente irritado com seu anfitrião, o rei, não escondia o nervosismo. Os 800 pares em trajes pitorescos volteavam e piruetavam em suas danças regionais. A pista, iluminada, era um turbilhão de cores. Os pastores da Sardenha, com suas rudes peles de carneiro, formavam extraordinário contraste com os corpetes lilaças das mulheres das montanhas dos Apeninos e com as saias escarlates, em forma de sino, das calabresas. Ao que parecia, o Führer não compreendia aquele simbolismo. 2 vezes virara-se na cadeira e fizera muda interrogação. Preso às exigências do protocolo, Mussolini encolhia os ombros, como que se desculpando, e meneava a cabeça. Sem permissão do rei, ele não podia aproximar-se das cadeiras da fila da frente naquela cerimônia. De repente Hitler perdeu a paciência. Não deu atenção à presença do rei e esticou a cabeça para trás. Acenou peremptoriamente, como se dirigisse a um serviçal de espírito retardado. Claretta observou o Duce, que se mostrou indeciso, chegando a erguer-se um pouco. Pensativamente, Claretta murmurou à irmã de 15 anos, a seu lado, sabe de uma coisa? Não estou gostando disso. Não estou gostando, mesmo. Benito Mussolini prestou toda a atenção, mas todos, em casa, dormiam. Uma luz amarelada iluminou seu dormitório, o dia nascendo sobre o Adriático. Com um hobby de chamber sobre o maior, desceu, sem fazer ruído. Página 193. Marco a escada da vila de 9 peças que a família possuía em Rexione e atravessou a porta que dava acesso à praia. A intervalos discretos agentes vestidos à paisana, já cansados, ocultavam-se por detrás dos quebra-mares, mas o Duce acenou para que voltassem. Logo sua figura corpulenta, gingando o corpo de modo a fazer lembrar o andar de um marinheiro, passou a ser uma mancha a longe, naquela areia amarelada. Claretta achava-se à espera no local do costume, atrás dos barcos de pescadores, arrastados para a praia. Usava maiô branco, chapéu também branco com uma fita azul, o traje de praia favorito. Naquela manhã de verão, como em todo o alvorecer em Rexione, os dois dariam, antes, um passeio pela praia e conversariam. Em seguida, com uma corrida e um mergulho, Mussolini cortaria as águas com grandes braçadas, Claretta procurando acompanhá-lo. Cerca de 100 metros atrás, uma linha espaçada e implacável de agentes impediria a aproximação de curiosos. Às últimas horas da tarde, quando o Duce tomaria seu banho de mar oficial, e mulheres de todas as idades e classes sociais mergulhavam no mar muitas vezes inteiramente vestidas para assediá-lo, Claretta estaria a 10 quilômetros de distância, mais ou menos na praia de Rimini. Num bote, a paciente Miriam, a cargo de quem ficavam os reimos, tocava firmemente para um ponto 1 quilômetro distante da praia. Quando o Duce, cansado das manifestações das fãs, tomava uma lancha a motor, seguia para o mar aberto e era aquele ponto o lugar de encontro que procurava. Ali, conversavam novamente e, saltando da lancha, nadavam até o sol se pôr. Tempos depois, ao volver os olhos para o verão de 1938, era daqueles encontros ao alvorecer que Claretta se lembrava com mais clareza. Certa vez Mussolini tirou o hobby de chamber e, o peito descoberto à primeira claridade do dia, declamou para as ondas, eu amo esta jovem. Adoro-a, saiba disso o mar, não me envergonho de dizê-lo. Adoro-a, ela é minha mocidade, minha primavera, a mais bela criatura de toda a minha vida. E continuou a declamar em voz alta, ao mesmo tempo que Claretta se sentia um tanto assustada e extasiada. Juro-o diante do mar, diante daquele sol que se levanta à minha frente. Página 194. Marco às vezes, ela permanecia horas tomando água mineral na praia particular do Gran Hotel de Rimini, onde sua família passava o verão. Ficava aguardando o telefonema dele. Vez ou outra, conseguiam dar um passeio pelas estradas poeirentas da Romagna, de automóvel, indo aos lugares que haviam sido cenários da infância dele. Às 20 horas, voltavam para jantar com a família, o Duce na Vila Mussolini e Claretta no Gran Hotel. Não poucas vezes o dia dela terminava em atritos com a família. A gorda e loquaz Signora Petaxi ficara empolgada pelo ilustre protetor que tinha a filha, mas o marido, distraído e taciturno, desaprovava-o francamente. Mas a felicidade que Claretta sentia acabou triunfando e ganhando seu consentimento, se bem que com certa relutância. Para Claretta, que então contava 26 anos de idade, perdidamente apaixonada por um homem de 55 tão cônscio disso que proibira os jornais de anunciarem seu aniversário, tratava-se de uma vida tão dolorosamente limitada quanto a de um inválido. Aceitará, no entanto, sem se queixar, desde o dia de sua visita ao Palácio Veneza, em seguida ao chamado da mãe quando Mussolini, segurando-lhe as mãos, recitou um soneto de Petrarca, abençoados a hora, o dia, o mês e o ano em que meus olhos contemplaram os dela.
Desde aquela ocasião suas vidas, juntas, eram reguladas pelas estações. No verão encontros ao alvorecer e ao pôr do sol em Riccione, ou no chalé da praia em Castel Porziano, nas proximidades de Roma, presente do rei a Mussolini. Lanchavam nos piqueniques e, depois, jogavam bola antes de o Duce ler os jornais do dia. Para afastar comentários dos agentes de polícia, Miriam sempre participava das reuniões e os acompanhava, também, nos passeios de esqui interminilo, o novo retiro de inverno ao norte de Roma. Muitas vezes o Duce levava uma série de tombos nas corridas, ao tentar fazer uma curva, ainda assim continuava a esquiar horas a fio. Normalmente, a vida de Claretta era limitada pelas 4 paredes de um apartamento de 3 peças, no último andar do Palácio Veneza, ao qual se chegava apenas por um elevador. Todos os dias, a partir das 15 horas, ela passava o tempo na sala do Zodíaco, assim chamada devido ao teto azul celeste marchetado de estrelas douradas, esperando que Mussolini página 195 Marco dispusesse de algum tempo para ir juntar-se a ela. Nada mais pedia da vida que isto, ler poesias para ele, fazer um dueto ao violino, deliciar-se com um novo disco de Chopin ou ouvir o Duce expor os grandiosos planos que tinha em vista para a Itália. Todos os dias Claretta recorria a pequenos artifícios para fazê-lo lembrar-se dela. Havia o ornamento de madeira colorida que descansava sobre a mesa dele, na sala Del Mapamundo, rústica morada com um coração em que se achavam gravadas estas palavras, uma choupana e seu coração. Havia o vaso que lhe dera e que ele colocara diante do retrato da mãe, no qual se viam rosas, violetas e flores de pessegueiro, e os bilhetes que ela escrevia 2 vezes ao dia em papel memorando com uma águia branca e uma pomba preta em relevo e estas palavras impressas: sou sua e você meu ou não posso viver com você, nem sem você. Em muitos dias, sobrecarregado de trabalhos oficiais ou momentaneamente cansado da companhia dela bem como era por ela chamado deixava-a completamente só. Claretta, nessas ocasiões, lia, tomava o chá que lhe era levado às 16 horas pelo simpático Quinto Navarra, experimentava um dos 15 pegnois de seda de belas cores, com gola de veludo, que o Duce lhe dera de presente, ou um novo perfume, seus favoritos eram Arpege, de Lanvin, e Rumeur. Ou andava pelo quarto, ouvindo o ruído de seus passos e gravando no espírito todos os detalhes do ambiente, o divã turco revestido de brocado amarelo, a escrivaninha imperial, a radiola com os álbuns de discos. Deixara de fumar por saber que ele detestava o fumo. Às 20 horas descia pelo elevador, embarcava em seu automóvel Lancia Aprilia e dirigia-se tristemente para casa. Mas a casa em qualquer ocasião depois de 1936 era também uma espécie de prisão. A princípio, residira no apartamento dos pais. Mais tarde, a partir de dezembro de 1938, num palacete de 10 peças Camilucci aninhado no alto de Monte Mário, donde se descortinava toda a Roma. Era a casa que a mãe sempre desejara, com amplas janelas e um salão de recepções tão largo quanto uma piscina, mas, no que dizia respeito a Claretta, as mudanças de local pouca diferença faziam. Durante toda a manhã, em seu arejado dormitório, no primeiro andar dominado por uma fotografia de Mussolini, em tamanho natural, tocando página 196 Marco violino, aguardava seus chamados impulsivos ao número 35.820, em Roma, e os chamados eram muitos. Sobremodo ciumento, ele telefonava tantas vezes que alguns espíritos gaiatos do Palácio Veneza descreviam Claretta indo de um quarto para outro carregando consigo um aparelho telefônico, gracejo que tinha certo sentido. Seu telefone rosa-vermelho, com conduto flexível, ficava sobre um carrinho que lhe permitia levá-lo livremente por todo o pavimento superior. O advogado da família, Giuseppe Sotis, afirmou: eu não desejaria a meu pior inimigo levar uma vida como aquela. Ela não procurava maior participação na vida do Duce, nem mesmo pródigos presentes. A parte o guarda-roupa de Pegnoirs, jamais passara pelo espírito de Mussolini como ala de presentes ou, mesmo, oferecer-lhe apoio financeiro. Claretta sabia que ele respeitava profundamente Rachel, a mãe de seus filhos, mas nenhuma esposa, após 28 anos de casada, poderia dar ao marido a veneração cega de uma jovem. Quando sua filha de 7 anos, Ana Maria, foi acometida de poliomielite, Claretta compartilhou do sofrimento de Mussolini. O próprio arrogante Duce confessou que rezara a Deus pedindo-lhe que a curasse. Os correspondentes de jornais estrangeiros em Roma, dominando sua inata hostilidade, presentearam-no com uma boneca de tamanho natural e fizeram votos pelo pronto restabelecimento da criança. Claretta não ignorava quanto Mussolini se abatera. As lágrimas deslizaram-lhe pelas faces e apertou a boneca nos braços, sem articular palavra, antes de dirigir-se ao ministro da imprensa, Dino Alfieri. Não posso responder a esse discurso, conseguiu finalmente dizer virando o rosto. Diga você alguma coisa. Claretta tinha ciúmes de todas as outras mulheres, e com razão. Tipicamente em qualquer caso o Duce vivia dentro de 2 normas. Reconhecia, declarou Miriam mais tarde, o direito de Claretta sentir ciúme e seu próprio direito de atender a qualquer oportunidade que se lhe apresentasse. Como sempre, havia muitas, e as amigas bajuladoras não tinham escrúpulo em mantê-la a par de tudo o que se passava. Página 197 Marco o Duce rompera com Margarita Sarfatti, mas algumas favoritas como a loura Angela Curtico-Tiati, que ele conhecia desde 1920 ainda figuravam em cena juntamente com outras mais recentes, Romilda Ruspoli, com quem mantinha encontros secretos numa casa de verão de Vila Torlonia, Cornélia Ternzi, uma moreninha tagarela, e Magda Fontanges, jornalista francesa que relatou que o primeiro ato de galanteio do Duce fora puxar-lhe o chale de seda preta e fingir que a queria estrangular. Mademoiselle Fontanges, ao saber que lhe fora vedada a entrada no Palácio Veneza, convenceu-se de que o embaixador francês, Conde Paul de Chambrun, era conivente na questão. Pôs-se de emboscada no Gare do Nord, em sua visita a Paris, e, tirando da bolsa um revólver, atirou contra ele, atingindo-o ignominiosamente nas nádegas. Ele está me corneando demais, queixou-se Claretta, indignada, a uma amiga. Anda com 7 ao mesmo tempo. Alguns incidentes espontâneos, depois como a manhã em que declamou seu amor ao mar convenceu-na novamente de que o Duce necessitava dela. Uma dessas ocasiões ocorreu quando o antigo factotum de Mussolini, Camilo Ridolfi, ao mesmo tempo mestre de esgrima e de equitação, organizou um tiro ao alvo particular nas matas de Castel Porziano. Tanto Claretta como Miriam lembravam-se de outros tiros ao alvo que se seguiram àquele, nos quais o Duce observava a seguinte disposição: embora atirasse com ambos os canos da espingarda, seus tiros sempre se distanciavam muito dos pássaros. Excelência, estamos aqui para acertar neles, censurou uma vez Ridolfi, ao que Mussolini deu de ombros. Esses tiros são só para dar trabalho aos fabricantes de armas, respondeu, sorrindo. Claretta sabia que ele jamais desfaria sua auréola de homem de ferro, confessando que, deliberadamente, não visava o alvo, pois ficaria triste se abatesse um fazão ou uma pomba. São muito bonitos. Muito bonitos. Ouvirá-o murmurar. Página 198 Marco. Mas numa dessas ocasiões os resultados quase foram fatais. Todos estavam no interior do chalé, rindo e conversando. Mussolini não sabia que Ridolfi havia carregado sua espingarda, pouco antes. Começou a apontá-la para Claretta. Embora esta lhe implorasse que parasse com aquilo, continuou a ameaçá-la, brincando. Subitamente Claretta agarrou o cano da espingarda e forçou-a para baixo. Nesse momento, para o horror de Duce, a arma disparou. A bala enterrou-se no chão a poucos centímetros dos pés de Claretta. Mussolini jogou a arma para o lado e tomou Claretta nos braços. Sem dar atenção a Miriam e Ridolfi, repetiu várias vezes: eu podia tê-la matado, picula.
Eu podia tê-la matado. Segundo o testemunho desapaixonado de Miriam, ele pareceu tão aflito que Claretta precisou dominar sua própria emoção e confortá-lo. Meu santo é forte, animou a Claretta. O destino não pretenderia que eu morresse assim. Sorriu entre as lágrimas e acrescentou, mas você sabe que estou pronta a morrer por você. Sem cerimônia, o Marechal Ítalo Balbo, governador da Líbia, ex-ministro da Aeronáutica e antigo elemento da intimidade de Benito Mussolini, empurrou com o pé a porta giratória do restaurante. Em meio ao silêncio abafado do Itália, o restaurante mais solene de Ferrara, seu convidado foi o primeiro a entrar. Balbo entrou depois, os olhos azuis e brilhantes, como que desafiadores. Na presença dos garçons e dos comensais enganchou, deliberadamente, o braço no do companheiro em sinal de camaradagem. Certo mal-estar e embaraço, pontilhado por um abafado murmúrio de aprovação, dominou todo o salão. Anos atrás, a presença daquele homem indo sentar-se defronte a Balbo teria sido motivo para um bando de garçons, chefiado pelo maitre de hotel, ser todo mesuras ao dirigir-se ele para sua mesa. Naquele dia, entretanto, os empregados do restaurante agiram como se nada houvesse de extraordinário. Em 14 de julho de 1938, 2 meses depois da visita de Hitler a Roma, aquele convidado de Balbo, o simpático e saturnino Renzo Ravenna, prefeito de Ferrara, era um homem à parte. Um dentre 57 mil judeus italianos ficara proscrito pelo novo manifesto antissemita e de página 199 marco tendências arianas que Mussolini, em servil imitação de Hitler, acabara de expedir. Enquanto Ítalo Balbo fazia ruidosamente com que os garçons se apressassem a servi-los, os comensais trocaram entre si olhares significativos. Havia, evidentemente, certa verdade nos rumores que, de Roma, haviam transpirado em Ferrara. Segundo tais rumores, muitos dos antigos colaboradores de Mussolini, entre eles o general de Bono, Giacomo Acerbo, Luigi Federzoni e Cesare Maria de Vecchi, tinham se unido a Balbo para opor-se àquela última prova de embaraçosa vassalagem do Duce. O marechal não só tinha voado 1050 quilômetros, aproximadamente, de Trípoli a Roma, para lançar seu protesto, como se dirigirá depois para sua cidade natal, Ferrara, onde fez uma visita pró forma a todo judeu de destaque e, depois, convidou o prefeito Ravenna, líder da comunidade, para almoçarem juntos. Por incrível que pareça, até aquele tempo nenhum homem havia dado acolhida mais calorosa aos fugitivos judeus que Benito Mussolini, e fizera ainda mais que enviar aquela sensata advertência a Hitler, nos primeiros dias de sua ascensão ao poder. Judeus oprimidos da Polônia, da Hungria, sobretudo da Alemanha, encontravam lugar nas universidades italianas por metade das mensalidades usuais e, mesmo, gratuitamente. Ao condenar as medidas adotadas por Hitler, taxando-as de estúpidas, bárbaras e indignas de uma nação europeia, Mussolini haveria, ainda, de declarar em público, há duas coisas que um político jamais deve atacar, a moda feminina e as crenças religiosas do homem. Depois, da noite para o dia, desmentirá a si próprio fechando o coração, à semelhança do faraó, aos filhos de Israel. A partir daquele momento, nenhum judeu poderia casar-se com mulher italiana ou ocupar cargo na magistratura, no exército ou nas escolas públicas. As escolas foram fechadas aos judeus nascidos no exterior, tampouco podiam eles fixar residência na Itália. O judeu não podia abrir nova loja nem manter alguma com mais de 100 empregados. Graças à natural boa vontade dos italianos, mesmo parecendo ironia, até de Mussolini as leis foram mais ameaçadoras que repressivas. Mais de página 200 marco 3.500 judeus ficaram logo isentos das disposições instituídas em lei, por serviços especiais prestados ao fascismo ou por lealdade já de muito tempo ao partido. A súplica que o embaixador norte-americano William Phillips fez em favor de 3.000 refugiados que já se encontravam na Itália não foi feita em vão. Alguns judeus, como o físico Bruno Pantecorvo, que mais tarde fugiu para a Rússia, foram forçados a deixar o país. Muitos outros, porém entre eles o Dr. Giorgio Del Vecchi, reitor da Universidade de Roma, encontraram auxílio por intermédio do Papa Pio XI, na cidade do Vaticano. Mas aquela propaganda biológica banal do Duce sobre a necessidade de purificar a raça italiana não enganava a quem quer que fosse. Milhões de pessoas viram nela o que realmente representava, adulação a Adolf Hitler, e muitas não hesitaram em manifestar, francamente, sua opinião. O velho rei, petulantemente, advertiu Mussolini, presidente, a raça judaica é como uma caixa de marimbondos. Não meta a mão nela. E o Papa Pio XI, que já não alimentava muita esperança na atuação de Mussolini, mostrou-se mais uma vez implacável, como fizera quando Hitler atravessara pela primeira vez o passo de Brenner. Espiritualmente somos todos judeus, declarou a um grupo de peregrinos, e, na página de prova de um artigo do Jornal do Vaticano, El Osservatore Romano, escreveu atacando o fascismo qual um mestre que estivesse aprovando o que fora escrito, todos. O senhor devia envergonhar-se de seguir as diretrizes de Hitler, foi a mensagem especial de Pio XI a Mussolini, mais do que nunca decidido a justificar sua política. Quem hesita está perdido, proclamou o Duce em um discurso veemente aos fascistas de Gênova, a cujas palavras o Papa encontrou, imediatamente, fria resposta, página 201 marco aquele que ataca o Papa morre. Trovejou de sua residência de verão, em Castel Gandolfo. Ninguém, na crítica, era mais sarcástico que Ítalo Balbo. Fazia 2 anos que seu contundente sarcasmo vinha irritando o Duce e perturbara muito o fundador do Império eu falar-lhe. Perguntava relanceando o olhar pela sala de Mussolini. No tocante à lei antissemita, seu escárnio foi tão manifesto que deixou o Duce em apoplética fúria. Você parece ter se transformado em lacaio da Alemanha, murmurou Balbo maliciosamente. Possesso após um desses encontros, Mussolini rosnou. Não garanto o futuro desse homem. Havia muitas questões a respeito das quais, agora, seus colaboradores se desavinham. Semanas depois de seu regresso de Berlim, Mussolini encolerizara o rei e o exército italiano, tornando compulsório o passo romano, versão fracamente disfarçada do passo de ganso da Alemanha. Embora o bajulador Galeazzuciano o aplaudisse, Emílio de Bono, promovido a marechal em seguida à campanha da Abissínia, falou por todo o exército ao protestar. A estatura dos soldados é, em média, de 1,65 m. Vamos ter um desfile de anões de pescoço duro. É um passo de marcha que os sedentários, os barrigudos e os idiotas jamais poderão dominar. É por isso que o apreciamos, anunciou Mussolini num desafio público ao rei, secundado pelo secretário do partido, é que estará-se, o Duce conseguiu, depois, elevar o regime fascista ao pináculo do ridículo. Juntamente com o passo romano veio a abolição do aperto de mão, substituído pela saudação em voz alta salutai ao Duce, análoga à do rei ou Hitler. Nas reuniões do partido, os fascistas de meia idade faziam o possível para acompanhar Starassi em suas exibições, mesmo nas ridículas. Todos os membros do partido foram proibidos de tomar chá, usar cartola e frequentar página 202 Marco Boites ou andar de automóvel quando podiam fazê-lo de bicicleta. Era evidente que Mussolini visava transformar os italianos, praticamente alegras, num povo de automatos de feições graves. Para muitos veteranos da marcha sobre Roma não deixava de ser inquietante observar estar desaparecendo em Mussolini o senso das proporções. Estava com a vista voltada de tal modo para as árvores, que raramente chegava a ver a floresta. Determinava que os soldados marchassem em colunas de 6 homens se houvesse mais de 100 num desfile, com uma banda de música para cada grupo de 1000 homens e cada uma tocando uma nova canção. Passava horas examinando pessoalmente qual o tambor-mor que conseguia atirar mais alto a baqueta. Duas coisas são essenciais para governar os italianos, policiais e música nas piezas, declarou ao contínuo Quinto Navarra. Mas Navarra, que havia servido 4 ministros, lembrava-se de que nenhum primeiro-ministro insistira em escolher, ele próprio, o repertório das bandas de música, ou em resolver o dia em que os guardas de trânsito deveriam envergar os uniformes brancos, de verão. Pelo espelho retrovisor do automóvel do Duce,
O motorista Hercule Borato observava a mesma coisa. O Mussolini que ele conhecera outrora relanceara o olhar para os pantanais de Pontine e, depois, deixara o resto para os peritos. O pseudo-discípulo de Hitler ficava acachapado no banco traseiro do veículo com uma pequena caderneta preta sobre os joelhos anotando detalhadamente os buracos que encontrava para informar o ministro de Obras Públicas, ou saltava do carro para premiar os trabalhadores de estrada que estivessem trabalhando debaixo de chuva. Muitas vezes, breves viagens davam origem a incríveis ideias que, na manhã seguinte, passavam ao esquecimento. Certa ocasião agarrou o telefone e deu instruções a um engenheiro, deixando-o a pasmo. O leito do Tibre é muito sinuoso. Prepare um plano para retificá-lo. Até a esposa já não podia discutir com ele. Fazia 6 anos que a frugal Rachel vinha empregando suas economias na restauração de uma mansão arruinada, de 40 peças raca del Caminati disse página 203 Marco descortinava a planície da Romagna, doação feita pelo povo de Forli. Os trabalhos eram feitos à medida que o orçamento lhe permitia. Ela, porém, jamais perderá a esperança de que Mussolini viesse a aposentar-se e retirar-se para ali ainda no auge do poder. Vamos acabar com isso agora, aconselhou-o. Tivemos muita sorte. Vamos para Raqqa. Mas Mussolini não tinha intenções de abandonar a luta. Homem que habitualmente se sentia ameaçado, serenava apenas quando as hostilidades da vida surgiam em campo aberto, passará a julgar-se tão onipotente quanto Hitler. Os italianos podem passar sem o Vaticano. Explodiu certa vez. Um sinal meu seria suficiente para desencadear todo o anticlericalismo do povo. A cabeça raspada para lembrar César considerava-se acima do Papa. Se o povo agora vai à igreja, é somente porque sabe que o Duce exige isso. Deixava, ainda, de atentar para os sinais de perigo que a outros eram manifestos. 2 vezes por semana às segundas e terças-feiras de chapéu coco, jaquetão preto e calças listradas, e a presença do rei em sua residência particular, a Vila Ada, para levar-lhe os decretos que deviam ser assinados pelo monarca. Durante 16 anos fora essa a regra, e Mussolini começou a sentir-se tão seguro de sua ascendência que não mais punha freio à língua. Confortavelmente refestelado num sofá ao lado do rei, confiou-lhe certa vez, na Itália, 20.000 pessoas desfibradas que se mostram apiedadas pela sorte dos judeus. Quando surgia uma oportunidade para uma boa indireta, o rei não hesitava em aproveitar-se dela. Sim, Duce respondeu friamente nessa ocasião. E eu sou uma delas. Página 204.